Vamos lá? Ele aborda uma comparação entre ondas de rádio e ondas de telefonia celular. E pergunta o seguinte para você. O fator que possibilita a diferença entre a propagação de ondas de rádio e de micro-ondas é que as ondas de rádio são... Vamos lá. Ele aborda a comparação, né, entre ondas de rádio e ondas de celular e explica no texto por que as ondas de rádio elas conseguem ter um alcance bem maior do que ondas de celular. Depois de produzidas as duas, cada uma em sua transmissora, as ondas de rádio conseguem atravessar a cidade. Já as ondas de celular não, elas são barradas pelos obstáculos que estão à frente na cidade. Árvores, prédios, grandes construções, torres. Então, ondas de celular, elas têm pouco alcance porque elas não conseguem ultrapassar obstáculos. Já ondas de rádio têm muito alcance porque elas conseguem ultrapassar os obstáculos dentro da cidade. Eduardo, e qual é a diferença? Por que onda de rádio consegue fazer isso e onda de TV e onda de celular não consegue? Porque as duas são ondas eletromagnéticas. Então, como é que pode uma conseguir e a outra não? Vamos lá. É devido, de novo, ao fenômeno da difração. As ondas de rádio elas conseguem difratar obstáculos que são da mesma ordem de grandeza de obstáculos de dentro de uma cidade. Motivo, o comprimento de onda delas é bem diferente. Vamos lá. Ele diz que as ondas de rádio têm uma ordem de grandeza em sua frequência próxima na casa do megahertz. Então eu peguei 1 megahertz. Vamos calcular o comprimento de onda. V igual a lambda vezes F. Qual o comprimento de ondas de rádio? Velocidade de uma onda eletromagnética, 3 vezes 10 elevado à oitava. Ele não deu no texto, mas eu sei que você conhece. Comprimento de ondas de rádio é o que eu quero. Frequência de onda de rádio dá na casa do mega. Quanto é que é o prefixo mega? 10 elevado à sexta. Então isso aqui equivale a 10 elevado à sexta Hz. Então esse comprimento de onda, galera, vai dar aproximadamente 300 metros. Ó. 300 metros é aproximadamente o comprimento de onda de uma onda de rádio, né? É a ordem de grandeza dos comprimentos de onda de rádio. Agora você vai calcular esse mesmo lambda para uma onda de telefonia celular. V igual a lambda vezes F também, só que agora estamos usando uma frequência diferente. A velocidade é aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava, né, no vácuo ou no ar. Esse comprimento de onda é agora para telefonia celular e a frequência está na casa do giga. Giga equivale a 10 elevado a 9. Então, isso equivale a 10 elevado a 9 Hz. Esse comprimento de onda vai me dar justamente 0,3 em metro. Aproximadamente quanto? 30 centímetros. Então, peraí. Isso aqui em metro. Eduardo, então, peraí. Quer dizer que olha o tamanho, olha a diferença de tamanho entre o comprimento de onda de uma onda de rádio e de telefonia celular. Galera, uma onda de telefonia celular, 30 centímetros, assemelha-se a uma régua daquela transparente, que todos nós temos uma régua daquela em casa, ou já tivemos um dia. Aquela régua transparente de 30 centímetros. Uma régua escolar. Já 300 metros é maior do que a maioria dos edifícios que nós temos dentro das cidades normais. Ou seja, esse comprimento de onda, ele é um comprimento de onda que ele consegue contornar obstáculos dentro da cidade, por ser maior, com muito mais facilidade. Por que, Eduardo? Porque isso é difração. Você precisava saber o que é difração. Galera, o que é difração? Difração é a capacidade que uma onda tem de ultrapassar obstáculos. O obstáculo, às vezes, é uma fenda. A difração, muitas vezes, é abordada para você como sendo uma fenda, um buraco, um orifício, né? Aqui, a difração eu estou abordando no contexto de há um obstáculo à frente, um muro, um prédio, um edifício, uma porta, uma árvore, e essa onda precisa contornar, passar por cima, passar pelo lado. E aquele obstáculo ele precisa ter um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza da onda, da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda. Então, para simplificar, do mesmo tamanho. Então, o que é que você precisa perceber? Que o obstáculo aqui, que eu vou chamar de H, precisa ter aproximadamente, tanto menor quanto maior, aproximadamente o mesmo tamanho do comprimento de onda da onda. Isso para o obstáculo
e isso aqui para a onda. O comprimento de onda da onda. Então o que você nota? Foi o que eu fiz aqui para você. Eu quero que você compare isso aqui, ó, como o lambda da nossa onda. Comprimento de onda da onda, ó, lambda. Comprimento de onda da onda, distância entre duas cristas sucessivas, distância entre dois vales consecutivas, ou distância entre as frentes de onda quando a onda é mostrada assim a você, longitudinal, como está o som. O som aqui está em verde, né? E eu estou mostrando a distância entre suas frentes de onda consecutivas como sendo o nosso lambda. O que eu quero que você entenda? Se essa distância entre as frentes de onda for de aproximadamente 300 metros, ó, 300 metros é aproximadamente o mesmo tamanho da diferença de altura entre você no quinto andar de um determinado prédio. Você mora no quinto andar de um prédio. E há um outro prédio que a frente entre você e a transmissora que está recebendo, que está emitindo a onda, onde a diferença entre o quinto andar, que é o que você mora, e um andar mais alto daquele outro prédio que vai funcionar como obstáculo entre você e a transmissora. Se essa altura se assemelhar, for aproximadamente do mesmo tamanho ou até mesmo menor do que esse lambda, a onda consegue contornar o obstáculo e chegar até você. Tudo bem que quando ela contorna, ela perde intensidade. Então o sinal vai chegar na sua residência mais fraco. O sinal vai chegar no seu apartamento mais fraco, mas vai chegar. E ele consegue, com uma boa ressonância provocada pelo seu aparelho de rádio, ser captado. Que essa ressonância já é um outro fenômeno, eu já vou abordá-lo em outras questões. Mas o mais importante é você perceber isso. As ondas de rádio, elas têm mais capacidade de contornar os obstáculos dentro de uma grande cidade. Os obstáculos serão uma árvore, será um edifício, será um prédio, por causa da ordem de grandeza. O comprimento de onda de ondas de rádio tem aproximadamente o mesmo tamanho dos obstáculos que essa onda deve contornar, o que facilita o processo de difração. Já ondas de celular são de 30 centímetros. E um obstáculo, como uma árvore até mesmo, se torna um grande obstáculo para uma onda de celular, e a onda de celular não consegue contornar esse obstáculo porque a árvore é muito maior do que esse comprimento de onda. Então o processo de difração não consegue acontecer. O fenômeno da difração não acontece. Aconteceria se fossem próximas. Show de bola?